Olá! Hoje, dia 29 de julho de 2018, às 10 horas da manhã, a gente vai falar sobre climatério e menopausa, tá? Para quem que é essa live? Eu acredito que essa live seja para toda mulher, tá bom? As que vão chegar ainda lá no climatério, na menopausa e que querem aumentar as chances de ter um climatério com menos incômodos, com menos sintomas, debilidades e até doenças, tá? Que esse período de vida, pelas deficiências hormonais, pode trazer. Aquelas mulheres que já estão no climatério, né? E muitas não identificam, nem sabem o que é climatério ou menopausa, ou não valorizam os sintomas como deveriam. E essa live também é para homens. Por quê? Porque nós homens temos que conhecer melhor esse período para dar melhor compreensão e apoio para as mulheres que estão atravessando esse período, que pode ser muito difícil, tá? E por conseguinte, por vezes também pode ser difícil para quem convive com a mulher que está enfrentando as dificuldades de encarar um climatério, ok? Volto a pedir para vocês que compartilhem esse vídeo para a gente poder atingir mais pessoas com informações de qualidade, tá certo? Que deixem as dúvidas para o final e podem deixar anotadas depois, que à medida que eu tenha tempo eu vou procurar esclarecer para vocês, ok? E a live vai ficar gravada depois no icaro.med.br/vídeos, no youtube.com/drricaroalves e no facebook.com/drricaroalves, tá bom? Por que eu resolvi fazer uma live sobre esse tema? Primeiro, porque vocês pediram muito esse tema. Segundo, porque vários pacientes meus, várias pacientes pediram também algo específico sobre esse tema. Terceiro, porque eu fui buscar na internet e fui ver que tem várias desinformações e mitos espalhados na internet. E tem muito material incompleto sobre o assunto, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu deixar claro para vocês, quem é que pode falar sobre o assunto climatério e menopausa e quem é que deve tratar as mulheres nessa etapa de vida? Essa ideia de que só pode falar de climatério e menopausa e tratar mulheres nessa fase ao ginecologista, ela está errada, tá? Eu acredito que todo médico, ele tem que saber o que é direitinho e saber lidar com os sintomas, com doenças, com os transtornos do climatério e da menopausa, ok? Então todo médico ele sai da faculdade sabendo o básico sobre isso, ou deveria saber. Mas se vai querer tratar pacientes nessa fase e se vai saber fazer isso, aí é outra história. É claro que o melhor é você consultar um bom gineco integrativo sempre que possível, né? Como Glaucius Nascimento, do drglaucius.com, o Sérgio Cabral, Rebeca Spinelli, Sávio Cardoso, tá? E eu sugiro que vocês acompanhem esses médicos nas redes sociais, seus sites, seus materiais, para terem mais informação qualificada sobre o assunto. Ginecologistas com abordagem integrativa, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o que é medicina integrativa, que não é uma especialidade médica, mas é uma área de conhecimento já reconhecida mundialmente, tá? Você pode pesquisar medicina integrativa lá no icaro.med.br. Eu tô com um roteiro aqui do lado que eu fiz com muito carinho, com muito detalhe, por isso que eu olho aqui para o lado o tempo inteiro para o meu computador, para não esquecer de falar nada importante para vocês, tá bom? E é claro que você vai precisar de acompanhamento ginecológico a vida inteira. Por quê? Porque também o ginecologista é quem pode fazer o exame local da sua genitália, né, e das mamas. Mas não são só os ginecos ou serviços de saúde específicos de menopausa e climatério que podem e devem tratar pacientes nessa fase. Senão, nem haveria profissionais e serviços suficientes para tratar o tanto de mulher que passa por esse período. Para vocês terem uma ideia, as estatísticas oficiais falam em quase 20 milhões de mulheres enfrentando sintomas e doenças do climatério, causados ou agravados pelo climatério, neste momento só no Brasil. Então é muita gente no Brasil e no mundo inteiro, tá? Eu acompanho mensalmente dezenas de pacientes no climatério, usualmente com bons resultados quando a paciente faz bem a parte dela e cuida bem dela em primeiro lugar, tá? A primeira dica que eu já posso passar para vocês é o seguinte: para ter um climatério que seja mais fácil de atravessar, com menos sintomas, mais natural, toda mulher deveria, antes de mais nada, chegar ao climatério bem e cuidar bem de hábitos saudáveis de vida, do seu estilo de vida durante o climatério. Isso é a base
para ter sucesso, para ter menos sintomas, para atravessar melhor a fase, tá bom? Qual é o embasamento de tudo que eu vou falar para vocês? Tudo que eu vou falar tem embasamento científico, tanto em conhecimento científico, técnico, de livros, de artigos, de palestras, de congressos, de ensinamentos, de conversa com profissionais, e tem muita experiência prática minha no consultório também, como sempre, de lidar com o que eu falo para vocês aqui, tá bom? Mas você pode e deve aprofundar o seu conhecimento pesquisando menopausa lá no icaro.med.br e também no icaro.med.br/mulher e no icaro.med.br/modulação, tá bom? Afinal de contas, os sintomas do climatério são causados principalmente pelas quedas nos níveis de estradiol, progesterona e também de testosterona, mas principalmente as quedas nos níveis de estradiol na fase do climatério, ok? Outro texto legal é se você buscar equilíbrio hormonal menopausa lá no Google, você vai encontrar um texto muito bom do Dr. Carlos Braghini no ecologiacelular.com.br, tá bom? Texto bem legal que eu acho que toda mulher que está nessa fase ou quer chegar bem nessa fase deveria ler, tá bom? Então vamos para as bases. O que são climatério e menopausa? Climatério é o período que cerca a menopausa, tá? Menopausa é só o nome da última menstruação da mulher, ok? E o período de climatério, ele pode ir de 10 anos antes da última menstruação até 10 anos depois. Mas é claro que na maioria das mulheres não dura tudo isso, tá bom? Agora, climatério e sintomas do climatério são algo muito comum entre mulheres, elas sofrem com sintomas das quedas hormonais e até certo ponto não tem necessidade de sofrer tanto quanto vocês sofrem com isso, tá bom? A menopausa, a mulher só descobre que teve a menopausa no mínimo 12 meses depois dela. Por quê? Pelos critérios oficiais, só se classifica que uma mulher teve a menopausa 12 meses depois que ela parou de menstruar. Aí ela vai classificar que aquela última menstruação dela lá atrás, 12 meses depois, foi a chamada menopausa. Então não existe mulher que esteja na menopausa, tá? O que existe é mulher no climatério que passou pela menopausa. Tudo bem? Quem vai sofrer com menopausa, climatério e seus sintomas? Toda mulher se viver tempo suficiente. As estatísticas oficiais estimam que mais de 80% das mulheres que passam pelo climatério vão sofrer com distúrbios, sintomas ou doenças, ou já estão sofrendo, tá? Mas como eu já disse para vocês, não é necessário sofrer, ela não precisa ser uma fase de perda da feminilidade, de perda de funcionalidade, de perda de produtividade, tá? Como eu vou explicar para vocês. Mas por que eu falei para vocês que para compreender mesmo o climatério e a menopausa, vocês precisam primeiro entender sobre hormônios? Eu vou explicar para vocês. Para que servem hormônios? Eu acabei de dizer para vocês que os sintomas do climatério são causados pelas quedas, principalmente estradiol, mas também progesterona e testosterona, certo? Todos esses três são hormônios. E para que servem os hormônios? A gente tem melatonina, tem hormônio da tireoide, tem hormônio do crescimento, tem o DEA, tem o T3, tem vários hormônios. Para que serve o hormônio? Toda vez que a gente quer construir alguma coisa no organismo, o nosso organismo está o tempo inteiro construindo, destruindo ou transformando coisas. Cabelo, pelo, pele, unhas, neurônios, tecido sanguíneo, músculos, ossos, tá? Então, acho que vocês concordam comigo que a gente tem que dar condições para o nosso organismo conseguir transformar, construir e destruir tecidos direito a noite inteira, células e tudo mais, porque senão não há sobrevivência, não há reparo, tudo bem? E é aí que os hormônios entram junto a outras coisas. Eu explico tudo isso lá no icaro.med.br/5 fatores. Por quê? Vamos supor que você queira construir uma parede. O que você precisa para construir ou reparar uma parede? Você precisa de um bom terreno, né? Para essa parede ficar em cima, senão ela vai te dar problemas a vida inteira. Você precisa de material de construção, tá? Ferro, areia, tijolo, cimento, por aí vai. Você precisa de uma equipe para trabalhar nos materiais de construção e para fabricar essa parede para você. Você precisa de um mestre de obras ou de um coordenador da equipe para ele dizer para a equipe o que precisa ser feito, em qual momento, aonde.
E você precisa, primeiramente, de alguém que passe os planos disso, como tem que ser a parede para a equipe, não é? Isso na construção civil. No nosso organismo, você precisa desses 5 fatores também. O que é o terreno? O seu meio ambiente e suas tendências genéticas, tá bom? O que são os materiais de construção? Os alimentos, os nutrientes que vêm dos alimentos que você come, a água que vem do que você bebe, tá? O oxigênio do ar que você respira. Tudo isso precisa circular através de uma boa circulação que depende dos exercícios físicos regulares. E o principal horário de construção do nosso organismo é durante a noite. Então uma boa noite de sono é fundamental, tá? Claro que o sol também é importante, desestressar, cuidar de mente e espírito, desintoxicar. Mas os principais são esses 5 fatores que eu falei. Ok? Então, e você precisa, dentro do teu organismo, que quem comande todos os reparos, as construções, transformações e destruições do seu organismo, destruição de tecido velho para transformar em tecido novo, para reciclar, você precisa que os nossos tecidos e órgãos saibam o que fazer, como fazer e onde fazer essas construções, esses reparos. Quem passa essas ordens é a mente através do nosso cérebro. O cérebro é o órgão físico que comunica as intenções da mente para o nosso organismo, tá bom? Mas quem é que transmite as ordens do cérebro para o organismo? São os hormônios neurotransmissores e impulsos eletromagnéticos. Então, hormônios são mensageiros. Quando um organismo é obrigado a viver com privação parcial dos seus hormônios, privação total vai dar morte, tá? Mas privação parcial de hormônios, esse organismo não funciona direito, porque a pessoa pode até tentar comer direito, respirar, exercitar, mas quando os nutrientes chegarem às células, tecidos e órgãos, eles não vão saber o que fazer, porque são os hormônios que comunicam para o organismo a vida inteira, tá? O que precisa ser feito. Então vocês precisam entender que a gente precisa de hormônios a vida inteira. Uma criança dentro da vida intrauterina precisa de hormônios. Um adulto precisa, masculino ou feminino, porque o homem também tem sintomas da queda hormonal com a idade. É a andropausa, tá? Da queda da testosterona, principalmente, ok? Mas isso não é muito falado, tá? Então, o que acontece, agora que vocês sabem para que servem os hormônios, que são mensageiros, o que acontece com a mulher no climatério? Acontece que, muitos anos antes da menopausa, a mulher começa a ter quedas hormonais e isso dificulta a comunicação do cérebro com o resto do corpo. Por isso a mulher começa a funcionar pior, porque o organismo dela começa a não saber o que fazer com nutrientes, com toxinas, com enzimas, a quantidade que tem que produzir, aonde tem que produzir tecidos, em qual quantidade, a qualidade do que precisa produzir. Deu para entender? Então é para isso que servem os hormônios. O que acontece quando faltam hormônios? Dependendo do hormônio que faltar, você vai ter um monte de sintoma. Se faltar o hormônio da tireoide, cansaço, queda de cabelo, tontura, indisposição, problema de memória, de fertilidade. Se faltar o hormônio de crescimento, até na fase adulta, dificuldade de manter massa muscular, sono pouco repousante, atividade cerebral prejudicada, risco cardiovascular piorado. E para as mulheres na menopausa, eu vou falar depois, mas osteoporose, transtornos de humor, transtornos reprodutivos como secura vaginal, atrofia vaginal, baixa lubrificação, baixa libido. Tudo isso tem a ver com as quedas hormonais, tá bom? Como é que você, mulher, funciona durante a sua vida reprodutiva? É assim. Durante a primeira fase do ciclo, que é logo depois da menstruação, você, mulher, se prepara para gerar uma criança. Então, um hormônio chamado FSH aumenta, os ovários, respondendo a isso, aumentam a produção de estradiol, tá? E a mulher passa a ter uma fase top na sua vida, com bastante estradiol. Muito estradiol vai fazer com que alguns folículos sejam selecionados, folículos que contêm os folículos nos ovários, tá? Folículos que contêm óvulos, tá? Para a mulher poder ovular. Aí no meio do ciclo, a mulher ovula, sob o estímulo principalmente de um hormônio chamado LH. Depois que ela ovula, ela libera um óvulo, é o normal, tá? Para que esse óvulo vá para as trompas e útero para ser fecundado por um espermatozoide. E o resto desse folículo que liberou o óvulo
forma uma estrutura chamada corpo lúteo, e esse corpo lúteo vai começar a produzir uma grande quantidade de progesterona na segunda fase do ciclo, para receber um feto, tá bom? Aí a mulher tem a melhor fase da vida dela, com muito estradiol, muita progesterona, e a testosterona também sobe. E esses 3 hormônios fazem com que a segunda fase do ciclo da mulher seja excelente, até porque ela tem que estar preparada para receber uma vida, tá bom? Então, a mulher tem a benesse que o homem não tem, de ser reequilibrada hormonalmente todos os meses. Acontece que na maioria dos ciclos não vai vir fecundação, e aí aquilo vai ficando velho, tudo aquilo que foi preparado dentro do endométrio para receber uma criança. Quando a criança não vem, esses 3 hormônios caem, tá? A testosterona, a progesterona e principalmente o estradiol. E aí aquele endométrio que foi preparado para receber um bebê, ele não tem um estímulo hormonal para se manter. Então ele descama, aí a mulher sangra. Ela já tem sintomas parecidos com os da menopausa nessa época, que são sintomas da TPM, da tensão pré-menstrual, ou da síndrome pré-menstrual, SPM. Por quê? Pelas quedas hormonais, tá bom? Aí ela finalmente menstrua e o ciclo reinicia. Então, os sintomas da TPM são causados pelos mesmos fatores que levam aos sintomas da menopausa. O quê? A queda dos hormônios estradiol, progesterona e testosterona. Então, todos os meses a mulher tem muito estradiol, aí ovula, muito estradiol, progesterona e testosterona, não recebe fecundação, espermatozoide, o bebê, tá bom? Aí esses hormônios caem, ela menstrua, descama tudo aquilo que ela produziu, aí ela volta a produzir estradiol e o ciclo reinicia, ok? Então, no climatério, o que acontece? A potência de produção desses hormônios cai, e aí a mulher começa a ter irregularidades menstruais, porque a falência na produção dos hormônios, o desequilíbrio entre os níveis deles, começa a não ser suficiente para manter um ciclo normal. Aí vem ciclos mais longos, mais curtos, sangra mais, sangra menos. Aí começou o período do climatério, que muitas mulheres nem se tocam que os sintomas que elas possam ter nessa época, depressão, ansiedade, perda de produtividade, perda da libido, irritabilidade, enfim, possam ser pelo climatério que começou, ok? E as quedas hormonais começam a ser cada vez maiores. Piores ainda essas quedas na mulher que não tenha bons hábitos de vida, tá bom? Então, os hormônios caem no climatério porque a mulher já ficou aí 25, 30, 35 anos preparando-se todos os meses para engravidar. Ela vai ficando com a reserva de folículos e de óvulos pequena, né? Ela já não vai conseguindo produzir tantos hormônios quanto deveria, e aí entra no climatério, que vem sintomas das quedas hormonais, tá bom? Entendeu então por que as quedas do estradiol, da progesterona e da testosterona com o avançar da idade, o envelhecimento das glândulas, hábitos de vida ruins, cumulativos de toda uma vida, vão levando ao climatério? Por fim, a mulher não tem mais hormônios o suficiente, ela não para de produzir hormônios. As glândulas suprarrenais vão continuar produzindo estradiol, testosterona e progesterona em pequena quantidade, tanto no homem, quando tem a a gente não para de produzir hormônios, tá certo? As suprarrenais vão continuar produzindo uma pequena quantidade de testosterona, de progesterona, estradiol, tanto no homem, depois da andropausa, quanto na mulher, né? Depois do que ela entra no climatério, principalmente depois da menopausa, tá? Mas as quedas na produção hormonal de estradiol, progesterona e testosterona é que vão levar ao climatério e aos seus sintomas, tá bom? Então, essa história de falar que uma mulher está na menopausa, não está na menopausa. A mulher pode estar no climatério. Menopausa é só o nome da última menstruação, tá bom? E o mais comum é que as mulheres entrem no climatério, mas não deem valor a isso. Então elas ficam convivendo com sintomas que vão piorando ou tratando com sintomáticos sem abordar as causas, sabe? Tem médico que fica dizendo, lá pelos 40, 45 anos de idade, tá com depressão, toma antidepressivo, tá com ansiedade, toma ansiolítico, tá com inflamações mais facilmente, que pode ser sintoma do climatério também, toma um anti-inflamatório, tá infectando com muita frequência, toma só o antibiótico, mas muitas vezes já teria-se que se ver a quantidade de hormônios que aquela mulher está produzindo, porque muitas vezes ela está produzindo hormônios em pequena quantidade, já começou o climatério,
pode precisar de uma reposição ou de uma modulação dos hormônios, melhorar os hormônios através de bons hábitos de vida, através de vitaminas, minerais, exercícios físicos, fitonutrientes, fitoterápicos, e perde-se esse espaço, muitas vezes, tá bom? Bom, tem que abordar as causas hormonais para poder tratar direito os sintomas do climatério. Isso é muito importante, tá? Aí tem mulheres que perguntam, doutor Ícaro, dá para prevenir o climatério? Não. Toda mulher vai ter as quedas hormonais à medida que avançar a idade. Então o climatério vai chegar em algum momento. Dá para prevenir é o climatério ruim, com excesso de sintomas. E dá para também, começou o climatério, a mulher começar a se cuidar melhor, sempre dá para começar a se cuidar melhor e ter menos sintomas pelos problemas hormonais associados. Por quê? Se você cuidar melhor do seu organismo, principalmente hábitos saudáveis de vida, tá? E você tiver um bom tratamento para atenuar as quedas hormonais e repondo à medida que o climatério avance, você vai ter um período com menos sintomas, ok? Mas prevenir o climatério não, toda mulher vai passar se viver o suficiente, tá? E eu tenho que pontuar de novo, a maioria das mulheres que sofrem muito com sintomas do climatério é porque chegou lá com hábitos de vida ruins. Mulheres, entrem lá no icaro.med.br/questionário, preencham o questionário, melhorem os pontos cinzas, porque isso vai dificultar que você tenha um climatério ruim, ou seja, vai melhorar os seus sintomas do climatério, vai fazer com que você, se não chegou lá ainda, chegue no climatério melhor. Melhorar os seus hábitos de vida, como você leva a sua vida. Água, comida, exercício, sono, respiração, gerenciamento de estresse, pegar sol, cuidar de mente e espírito, desintoxicar, por aí vai. Eu explico lá no icaro.med.br/12 passos, tá? É fundamental cuidar disso para ter um período de climatério melhor, principalmente exercício físico e alimentação, tá? Mas o problema é que muitas mulheres passam quase uma vida inteira fora do peso ou com obesidade, com baixa massa magra, fumando demais, bebendo demais, usando anticoncepcionais ou com doenças crônicas maltratadas. Tudo isso vai maltratar suas glândulas e vai facilitar um climatério mais precoce, mais demorado e com mais sintomas, tá bom? Enfim, quais são os sintomas mais comuns do climatério? Irregularidades menstruais costumam ser o começo mais comum, tá? Mas lembre-se, muitas mulheres não apresentam isso e é comum mulheres apresentarem irregularidades menstruais por estresse muito grande ou prolongado, mudanças significativas de rotina, alimentação, viagens, exercícios extenuantes. Agora, um padrão de irregularidades menstruais, principalmente depois dos 35 anos de idade, já é para acender o alerta que pode ser um climatério começando, até levando a uma menopausa precoce. Tá bom? Outros sintomas comuns: ondas de calor, os calorões e os fogachos. Por que as ondas de calor acontecem? Acontecem pelo seguinte: o hipotálamo, que é uma região nossa do cérebro relacionada às emoções e relacionada ao controle da temperatura e controle de funções automáticas nossas, o hipotálamo reage muito às emoções, então ele pode ser desregulado por emoções fortes, por isso que a mulher pode sofrer irregularidades menstruais e distúrbios hormonais por emoções muito fortes sustentadas, tá bom? Até aquelas que geram na cabeça, ok? E o hipotálamo responde muito aos níveis de estradiol, progesterona e testosterona. Quando esses níveis começam a cair no climatério e de forma muito importante, o hipotálamo pode desregular e começar a produzir esse hiperestímulo dos calorões em momentos nada a ver, tá bom? Então, regular as emoções, os hábitos de vida e fazer a reposição hormonal precocemente quando necessário, costuma atenuar acima de 80%, quando bem feita a reposição hormonal, né? Costuma atenuar esses sintomas bastante, tá? Aí podem vir também os problemas sexuais da genitália, como atrofia vaginal, dor na relação sexual, secura vaginal, baixa libido, tá? Tudo isso associado às quedas hormonais do climatério. Podem vir também as oscilações no humor, depressão, ansiedade, irritabilidade, choro fácil e sem muito motivo, tá? A piora no funcionamento cerebral, com piora da memória, da disposição, vem a fadiga e o cansaço fáceis. Aí a mulher começa a achar que está ficando inútil, não consegue fazer nem o que fazia antes. Às vezes só de repor ou modular direito os hormônios e principalmente melhorar os hábitos de vida, ganha bem mais tempo com mais facilidade e funcionalidade, tá? Os distúrbios do sono também são muito comuns na fase de climatério,
como a insônia, o sono interrompido, o sono não repousante, tá? E também vários problemas no cérebro, como eu já falei, sistema cardiovascular, por quê? Os estrogênios, principalmente o estradiol, são altamente protetores para a mulher ao longo da vida. Por isso que as mulheres têm menos infarto, derrame, trombose, embolia ao longo da vida do que os homens. Mas, se não repuser ou não tratar direito, do climatério para frente o risco pode aumentar bastante, até ultrapassar o dos homens. Por quê? Pela falta da proteção do estradiol. Tá certo? Por isso que é importante repor. E uma das coisas que afeta 1/3 das mulheres, no mínimo, é a osteoporose, que começa ali com a osteopenia, que é a pré-osteoporose, depois a osteoporose. Vocês podem ir lá no icaro.med.br/osteoporose, vocês vão ver que tem vídeo meu lá sobre isso, tá? Não adianta ficar se entupindo de cálcio, magnésio, de baixas doses de vitamina D, sem você repor seus níveis de estradiol. Porque é ele quem comanda na mulher que o osso vá para o lugar certo e do jeito certo. Tá bom? E várias outras doenças também podem aparecer, como a fibromialgia, tá? Como doenças autoimunes, como doenças, asites em geral, muita coisa pode aparecer. Porque as quedas hormonais, elas podem afetar células e tecidos do corpo inteiro. Não é só do aparelho reprodutivo ou desses outros que eu falei, tá bom? O grande problema é que a maioria das mulheres demora para pensar que o que esteja sentindo, principalmente aquilo que começa a partir dos 35 anos de idade, já possa ser pelo climatério, ok? Menopausa precoce é algo comum? Não. Climatério precoce é algo comum? Não. Mas, se na sua família tem várias mulheres de várias gerações que apresentam isso, você tem que acender o sinalzinho mais cedo, tá bom? Maus hábitos de vida são a principal causa de climatério precoce e de climatério cheio de sintomas, tá certo? Essas são a principal causa. Agora, curiosamente, as mulheres, pelas quedas hormonais no climatério, elas apresentam também mais facilmente cistos e nódulos nas mamas, em outras partes do corpo, cistos ovarianos, câncer de mama, de endométrio, de ovário, presença de pólipos uterinos e de uretra, miomas. E são as mesmas doenças que o pessoal diz por aí que os hormônios causam. Irônico, né? Na verdade, não é repor hormônios que necessariamente causa essas coisas. É repor hormônios demais, hormônios não bioidênticos, por tempo excessivo, quantidade excessiva, ou você não repor todos os necessários, porque eles funcionam em orquestra. Se você repõe demais, por exemplo, o estradiol, e não se preocupa com progesterona, testosterona e bons hábitos de vida, grandes chances de desenvolver um monte dessas coisas e a culpa vai ser do hormônio sim, mas que foi usado isoladamente. O ideal é que toda a reposição hormonal da mulher no climatério seja feita contemplando estradiol, progesterona e testosterona. Na minha humilde opinião, respaldada com quem já estudou muito, vários consensos, não se repõe só estradiol na mulher no climatério, a não ser fases muito iniciais ou em casos muito específicos, tá bom? E por que a densitometria óssea é um exame tão importante no climatério? Pelo seguinte, porque muitas mulheres só vão suspeitar que estejam entrando no climatério quando aparece aquela osteopenia do nada, às vezes a partir dos 35 anos de idade, ou antes em usuários de anticoncepcionais, porque os anticoncepcionais bagunçam o equilíbrio hormonal feminino, tá? E a densitometria óssea vai mostrar o grau de mineralização dos ossos. Não significa que seja a única coisa que você tem que valorizar, mas é um exame importante. E no final das contas, agora que vocês sabem como identificar, como tratar, a primeira coisa e mais importante para tratar o climatério, ok? E os sintomas após o climatério que ficam pelas quedas hormonais, é melhorar o seu estilo de vida, que seja mais saudável. Mulher, entenda, o que está lá no icaro.med.br/12 passos e o que está no icaro.med.br/questionário e o que está no icaro.med.br/saúde é o básico para você chegar ao climatério melhor e para enfrentar o climatério melhor. Não deposite todas as suas fichas em hormônios, em fitoterápicos, tá bom? Porque isso não vai te trazer todo o alívio que você quer e merece, tá? O principal é você melhorar seu estilo de vida. Aquela mulher que chega ao climatério obesa, com doenças não tratadas direito e com hábitos de vida ruins, vai ter um climatério maldito e que muitas vezes só os hormônios não seguram
E usar hormônio sem melhorar os hábitos de vida, eu não prescrevo para ninguém. É perigosíssimo, tá bom? E o que mais afeta para ter um climatério bom é exercício físico regular, de força também, toda semana, pelo menos uma vez por semana, e boa alimentação, tá bom? Substâncias naturais, as isoflavonas da soja ajudam? Ajudam. O chá de amora branca ajuda? Ajuda, né? Da folha de amora, né? Ajuda. Simicifuga racemosa ajuda? Ajuda. Vitex, que é o Agnus castus, ajuda? Ajuda. Mas, gente, nada disso tem uma potência tão grande assim para simular os níveis de estradiol que deveriam estar presentes bem, pelo menos minimamente, ao longo de toda a vida, mesmo durante o climatério e depois do climatério. Tá certo? Então, assim, fitoterápicos podem ajudar aquelas mulheres que não queiram, sabe, de jeito nenhum fazer reposição hormonal e tudo mais, mas para a maioria das mulheres o que traz alívio, funcionalidade, uma mulher que tá bem a vida inteira é a reposição hormonal mesmo. Tá bom? Ah, e essa história de falar que eu não posso fazer reposição hormonal se passaram 10 anos da última menstruação e eu não fiz nada. Isso é balela, tá bom? Os estudos que procuraram comprovar que não se deveria iniciar a reposição hormonal tardia e companhia não levaram em consideração hábitos de vida e não levaram direito em consideração a idade das pacientes. Então, o que acontece? A mulher que melhora de verdade seus hábitos de vida, ela pode e deve, na minha opinião, fazer reposição hormonal se tiver sintomas causados pelas quedas hormonais, tá em níveis hormonais baixos, porque ela vai melhorar na maioria das vezes. Agora, se você tá entre aquelas 10% das mulheres que chegou ao climatério, não sentiu nada, continua sem sentir nada, tá super bem, pode ser que só com os fitoterápicos você fique bem, mas isso é uma extrema minoria, tá bom? Entenda a regra básica de usar hormônios. Não se usa nenhum hormônio para mulher com hábitos de vida ruins. Mulher com hábitos de vida ruins não devia usar nem anticoncepcionais, nem hormônio da tireoide. Quanto mais reposição hormonal para climatério e pós-menopausa. Tá bom? Senão os problemas vêm com mais frequência, mais graves, e a culpa não vai ser dos hormônios, vai ser dos hábitos de vida ruins. Quando você coloca hormônios em um organismo com hábitos de vida ruins, você vai forçar o corpo a funcionar de qualquer jeito com os hábitos que tem. Isso vai acabar dando problema, tá bom? Entenda que os hormônios que for repor devem ser bioidênticos, tá? Na menor dose possível, menor, que traga alívio dos sintomas e bem-estar, tá bom? E combinados. O ideal é combinar estradiol com progesterona e testosterona se for necessário, tá? Os hormônios funcionam como uma orquestra, todos juntos, agindo uns nos outros e agindo juntos nos tecidos e células. Então, não dá para ficar usando só um ou outro, salvo casos muito raros, e achar que isso dá problema. Muitos médicos por aí ficam culpando hormônios por causa de câncer, quando na verdade o problema, muitas vezes, que causou o câncer é uma doença multifatorial, tá? São os hábitos de vida ruins, é o fato de ter usado um hormônio só quando precisava de mais, usou só o estradiol sem focar na progesterona, usou só a progesterona sem focar no DHEA e por aí vai. E tem vídeos e textos sobre isso lá no site para vocês verem depois, tá bom? Aí a pergunta que fazem, por quanto tempo usar os hormônios? Na minha opinião, a mulher que começa a usar os hormônios por quedas do climatério deve usar a vida toda, porque quando ela parar de usar, a funcionalidade cai, tá bom? Mas tem que ajustar as doses recorrentemente, por isso que a consulta regular com um bom médico, de preferência com abordagem integrativa, preferencialmente o ginecologista com abordagem integrativa, sim, mas o médico com abordagem integrativa deve ser feita periodicamente. Depois que você chega em doses hormonais mais seguras e mantém bons hábitos de vida a vida inteira, eu vou frisar isso sempre, isso é o mais importante, tá? As consultas podem ser a cada 6 meses, a cada ano, mas o ideal é que seja a cada 4 a 6 meses para adequar os hormônios, tá bom? E assim, por que eu falo a vida inteira depois que começou a usar, se for por problemas de queda do climatério? Porque quando parar o uso, os sintomas tendem a voltar, ou a mulher vai assumir um novo equilíbrio, um novo perfil corporal, um novo temperamento, um novo funcionamento cerebral e físico, e nem sempre ela vai ficar feliz com aquilo, com aquele perfil de perder um pouco de massa magra, dos cabelos branquearem um pouco, de perder um pouco
de vitalidade. Então, muitas vezes é para a vida inteira a partir daí. Entendeu? Entendeu por que os sintomas não costumam... Entendeu por que os sintomas não costumam sumir depois de passar o climatério? Pois é, a não ser que você se conforme desses sintomas sumirem, ok? Ou melhor, desses sintomas permanecerem e de você ser essa nova mulher. Não sei se você vai gostar da performance que vai ter. Por isso que a reposição hormonal é importante a vida inteira depois que o climatério se estabeleceu e depois que ele passou. Tá bom? Evite tomar hormônios por via oral, tá certo? Salvo o DHEA e a pregnenolona, tá? Que não sofrem tanta conversão no fígado em coisas ruins. Por quê? Principalmente o estradiol, por via oral, ele tende a se transformar no fígado, tá? Em estrona, tá? Na mulher mais velha. E isso virá outras substâncias que são mais pró-câncer, pró-inflamatórias, pró-doenças, tá bom? Então, hormônios, a reposição de hormônios no climatério e pós-menopausa deve ser feita principalmente por via transdérmica, que é cremezinho, tá? Por via transdérmica, ou cremezinho na genitália, tá certo? Ou implantes hormonais feitos em clínicas de médicos que saibam o que estão fazendo, um implante de boa qualidade e hormônios bioidênticos, tá bom? Nunca reponha, na minha opinião, só estradiol ou estrógenos, tá bom? A gente tem 3 tipos de estrógeno: estriol, estradiol e estrona, tá? E as estronas têm uma grande facilidade na mulher com hábitos de vida ruins, com doenças coexistentes, que fuma muito, que bebe muito, ou obesa, em se transformar no que não deveriam. Aí sim, fatores pró-câncer e tudo mais, tá? Entenda que tem muitos remédios no mercado que não tem progesterona, tem progestina, que é uma categoria de moléculas diferente, tá? Da progesterona, e que vai ter efeitos diferentes. Progesterona é progesterona, tá? Bioidêntica. E não é a mesma coisa que você repor com progestina, que não vão ter os mesmos efeitos protetores e os efeitos pró-progesterona que tem no organismo, tá? Teve uma ginecologista que falou para uma paciente minha uma vez que testosterona é hormônio só de homem. Não! Mulher também tem, assim como homem também tem estradiol e progesterona. Ou seja, mulher precisa de reposição de testosterona, sim, na grande maioria dos casos. Tem que ver os níveis, ver se tem sintomas compatíveis com a carência e repor. E a medicina, até convencional, tem visto cada vez mais essa necessidade, tá bom? As contraindicações da terapia hormonal, que todo mundo quer saber. Doutor Ícaro, teve câncer na minha família, eu não. Posso fazer reposição hormonal? Se você tiver bons hábitos de vida, tá? Bons hábitos de vida. Tiver exames que comprovem a carência dos hormônios, ok? Um bom médico que pese o risco com você e sintomas associados às carências hormonais, usar a menor dose possível, menor assim, número de hormônios possíveis, pode ser uma boa para você, mas tem que avaliar junto ao médico. Não é uma contraindicação absoluta. Agora, se você já teve um câncer, tá? Dos órgãos reprodutivos, se você já teve um AVC, um infarto, uma doença autoimune, uma doença do fígado, tá? Uma doença cardiovascular, tem que pesar com o médico. Por quê? Às vezes, os seus sintomas associados às quedas hormonais estão muito intensos e o próprio sistema cardiovascular e esses outros sistemas se beneficiam de hormônios, precisam de hormônios para poder funcionar direito. Então vai ter que pesar, tá? E principalmente se você, depois de ter tido essas doenças, aprendeu finalmente que tem que ter bons hábitos de vida e vive um estilo de vida saudável. Aí pode ser que você possa utilizar sim, mas vai ter que pesar junto ao seu médico. O que não dá é para taxar a mulher. Não, nunca você vai poder usar, nunca mais, porque a mulher sem hormônios, muitas vezes ela fica castrada. E essas quedas hormonais trazem tantos sintomas que no custo-benefício é melhor repor e dar vida para a mulher do que deixá-la por um potencial risco de alguma coisa sem nada, tá? Essa é a minha opinião. O ideal é fazer exames bem completos antes de começar a usar hormônios, tá bom? Isso é muito importante. Essa história de que o hormônio causa câncer vem de, na década de 30, terem usado hormônios de égua em mulheres. Obviamente que ia dar problema, porque mulher não é égua. Aí ficaram com esse mito de que o hormônio causa câncer. Depois tentaram estudar de novo hormônios em mulheres, mas não usaram hormônios bioidênticos. Em mulheres velhas demais
para começar o uso de hormônios e não checaram os hábitos de vida dessas mulheres. Resultado, deu problema. Aí falaram que o problema era dos hormônios. Não, gente, é da falta de hábitos saudáveis de vida, de repor um tipo de hormônio só, de não repor bioidêntico, de várias outras coisas, tá? Essa história de usar remédios sintomáticos junto à reposição hormonal, eu não concordo. A não ser que uma reposição hormonal junto à melhoria de hábitos de vida e correção do que tem em exames muito bem feitos ainda não tenha surtido bons resultados, o que é raro. Muitas vezes você repõe os hormônios, melhora os hábitos de vida e a vida da mulher fica muito boa. Eu tenho centenas, milhares de pacientes tratadas assim, tá? E muitas vezes se você usar o remédio, você vai mascarar os sintomas e vai dificultar a avaliação das doses certas, dos ajustes hormonais que são necessários periodicamente. Não fique repetindo uma receita hormonal a vida inteira. Você tem que ter avaliações periódicas. Tudo bem? Então, meus recados finais para você. Eu não quero aqui substituir a sua consulta com o ginecologista. Você deve ir a um ginecologista, de preferência de abordagem integrativa, tá? Atualizado, sem preconceitos, a vida inteira, tá bom? Para acompanhar. Ele vai fazer o seu acompanhamento da genitália, local, o seu acompanhamento das mamas e muitas vezes vai fazer o seu reequilíbrio hormonal da forma certa. Mostre esse vídeo para ele, tá certo? Tudo tem embasamento científico, em teoria, em prática, tá certo? E decida junto a bons médicos e um acompanhamento periódico, tá bom? Eu só tô aqui tentando ajudar vocês com informação de qualidade. E volto a recomendar que você siga bons profissionais na internet, como drglaucios.com.br, o Sérgio Cabral, Rebeca Spinelli, Sávio Cardoso e vários, Rafaela Frota e vários ginecologistas bons que você vai identificar aí nas redes sociais, tá bom? Você vai precisar de ginecologista a vida inteira, mas que vocês sejam as maiores interessadas na própria saúde de vocês. A mulher que sofre menos com o climatério e que continua sendo uma excelente mulher ou até melhor depois do climatério é aquela que cuidou bem da saúde a vida inteira ou que começou a cuidar da saúde direito agora, o quanto antes. Só assim, os seus hábitos e vocês mesmos, buscando bom conhecimento, estudando, indo atrás de informação de qualidade, vão poder escolher e exigir o melhor para vocês. Então, é vocês escolherem bons profissionais de saúde, buscar conhecimento de qualidade e aplicar esse conhecimento no dia a dia, tá bom? Tudo isso que eu falei para vocês está lá no icaro.med.br/menopausa. Eu vou criar esse link em breve aí para vocês terem informação sobre isso lá. Vocês podem buscar a menopausa lá no meu site. Os links para poderem melhorar a vida de vocês, geral, para ter um climatério melhor, um pós-climatério melhor, um pós-menopausa melhor, estão lá no icaro.med.br/saúde, no icaro.med.br/mulher, no icaro.med.br/modulação. Tá certo? Então, forme a sua própria opinião, pratique o certo e compartilhe essa live para a gente poder ajudar o próximo, tá bom? E siga-me nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.